Bem, pessoal, vou convidar aqui a Nini e o Christian. Bom, boa noite, né? Dia de feriado. Hoje, deixa eu ver. Personal, tudo bem? 5. Opa! Opa, Tudo bem, Nini? Tá me ouvindo Olá, bem? bem? Tá me ouvindo bem, Cris? Eu tô tô super. sim, Fred. Tudo bom? Tudo bom, menino? Pô, Oi, o Cris. áudio de, o áudio de Tudo bem? vocês está perfeito. Hoje eu Que tô bom. mais montanha hoje, Tô viu? Eu tô vendo, com Fred. saudade da montanha. Tá caindo tudo aqui, mas só um minuto. Peraí, só ligar a luz. Ao vivo tem dessas coisas, né? Não é? Quem sabe Pois faz ao vivo mesmo. É. Bom, bom, pessoal, olha, muito obrigado para quem está assistindo a live agora, que não conhece aqui o Reset Humano. Aproveita e já segue a gente. É um prazer enorme estar aqui com duas pessoas que eu admiro demais, tenho um respeito enorme, me sinto honrado de ser amigos, né? Falando aqui do Cris, falando da Nini, uma atleta de ultramaratona que eu já conheço há um bom tempo, né? E somos da mesma família Colômbia, né, Nini? isso. E o Christian, né? Christian, grande personal. Aliás, vocês dois são educadores físicos, né? Mas eu não vou contar isso, daqui a pouquinho a Nini se apresenta e vai contar essa história. Tá bom? Pessoal, sejam bem-vindos. Olha, bom, o tema hoje vai ser o quê? Movimento inspira. Movimento é saúde. E também movimento prolonga a vida, né? Com certeza a gente sabe que se exercitar é um dos grandes motivos que nos impulsiona na vida e nos impulsionou na nossa história como ser humano, né? Nini, queria que você, o Cris, se apresentasse de maneira bem sucinta, mas que fique claro quem é a Nini e que fique claro quem é o Cris. Tá bom, Nini? Se apresenta, linda. Gente, boa noite. Eu sou a Nini. Eu tenho 33 anos. Eu sou ultramaratonista de montanha e trabalho também aqui com criação de conteúdo para as redes sociais. Eu sou profissional de educação física por formação também, né? Já não estou atuando na área faz um tempinho, mas sou formada. E estamos aí, eu e o Fred estamos juntos, né, no time da Colômbia Brasil. Eu sou uma das embaixadoras da Colômbia Brasil hoje. E só resumindo um pouquinho assim, eu corro provas longas, né, de 100 quilômetros ou mais pelo Brasil e pelo mundo. Então, nós está no momento aí sem provas, mas assim que as provas voltarem, eu tô aí pelo Brasil e pelo mundo correndo as ultramaratonas. Acho que é isso. Ótimo. E ela é simples, né, Cris? Ela fala que só corre, sei lá, 100 Só corre. quilômetros por aí. Só isso. Não tem problema. Só 100 quilômetros, né? E você, Cris, se apresenta. Obrigado, viu? Seja bem-vinda aqui a esse bate-papo. Obrigada. Bom, eu sou o Christian, sou personal há uns 10, 20 anos já. Tenho 41 anos. O meu esporte é o oposto da Nini. Meu negócio é mais coisa curta e intensa, coisa muito longa. Minha mente não aguenta muito tempo. Então, o meu negócio é mais... Foi musculação, um período que foi o fisiculturismo, mais hobby, hoje é mais o crossfit. Aí agora é uma mistura de tudo. Então, eu tô na área já, continuo na área. Meu objetivo mudou bastante, por isso que eu me identifiquei muito com o projeto, porque hoje não é mais... É a busca da pessoa se reencontrar e dar um novo start na vida dela. Então, o que eu puder agregar aqui para poder, de repente, dar aquela faísca na pessoa e ela começar qualquer coisa que seja, de repente se tornar uma ultramaratonista, né? A Nini começou do zero. Alguém deve ter ido lá, conversado com ela, ela se inspirou em alguém, em alguma pessoa, e aí ela foi desenvolvendo isso, e quando ela foi ver, ó, onde ela foi parar. Com Não tem certeza. limite. Ó, Cris, fala teu perfil para o pessoal te seguir. Meu E perfil depois a Nini também. é Personal Christian. Super simples, com um CR normal, Maravilha. Personal Christian. E Nini mais simples ainda, né, Nini? Arroba Nini. Super simples. Maravilha. Obrigado, viu? Pessoal, o Reset Humano é um projeto que surgiu no convívio com a montanha. Aí, mais de 25, 30 anos de montanha. Ou seja, na natureza, né? E o DNA dela, o que busca promover, né? É o desenvolvimento do ser humano através da natureza. Não é à toa que eu trouxe o Cris e a Nini aqui para contar um pouquinho dessa história deles, né? Para a gente se inspirar um pouco. E também o Reset Humano surgiu ano passado, no meio da pandemia, através de um podcast, né?
Esse podcast está sendo ouvido em 24 países. O Christian já fez parte desse podcast. A Nini, só para vocês saberem, no sábado o podcast é com a Nini, mas não vou contar o que vai ser, porque hoje apenas é um bate-papo, uma palhinha, para domingo vocês ouvirem, tá bom? Cris, sabe o que eu ia te pedir um pouquinho? Diga. Se você pudesse ou levantar para o seu rosto aparecer, porque tem as perguntas e elas acabam tampando você. Tá ou bom. abaixar ou inclinar um pouquinho mais para baixo o teu celular, só para a gente poder começar, para as pessoas poderem enxergar o seu rosto, tá bom? Tá bom. Vamos lá, então? Vamos começar esse bate-papo? Galera, olha, todo mundo sabe que eu gosto de fazer sempre uma introdução. Eu vou fazer uma introdução em relação ao Brasil. O Brasil mostra que 55% da população está com índice de massa corporal acima do valor considerado normal pela OMS. A obesidade atinge a cada 5 brasileiros, segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas do ano 2018. Estamos em 2021, tá? E a educação física é uma área do conhecimento humano ligada às práticas corporais, historicamente produzidas pela humanidade. A educação física é o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de conduzir-se plenamente em suas atividades, trabalhar num sentido amplo, visando a prevenção de determinadas doenças. Quis fazer essa introdução para a gente começar esse bate-papo. E queria saber de você, Nini, movimento, exercício, né? E para você também, Cris, movimento inspira, Nini, de verdade? É inspiração? E para o Cris, depois, na sequência que a Nini responder, movimento é saúde, Cris? Nini, por favor, responde. Olha, com certeza absoluta, assim, eu vou responder essa pergunta contando resumidamente a minha história. Eu comecei a correr aos 22 anos, inspirada pela minha mãe. Minha mãe, eu já perdi minha mãe há 5 anos atrás, mas ela era personal trainer também. Eu segui, inclusive, essa área por causa dela. E ela corria, assim, por puro prazer, por puro prazer. Correr era uma das coisas que ela mais amava fazer. E era por prazer mesmo, porque ela não competia, ela não corria provas, ela literalmente fazia por puro prazer. E eu fui incentivada por ela, e a corrida começou a entrar aos poucos na minha vida por ver essa paixão que ela tinha pela corrida. Então, assim, com certeza, não tenho a menor dúvida que o esporte, o movimento inspira muito e ele é uma poderosíssima ferramenta de transformação. A gente vai falar mais disso no podcast, sabe? Vai. Não perca. Mas o esporte, gente, ele é educação, assim, ele transforma vidas completamente. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o movimento inspira muito. Maravilha, Nini. A gente sabe disso, né? E para você, Cris, você que está no dia a dia, aliás, você está de cara com quem procura inspiração, para quem procura saúde, para quem procura sair da zona de conforto, né? E a pergunta pode até parecer óbvia para muita gente, mas ó, eu digo para vocês, muita coisa que é óbvia, na hora de fazer mesmo é bem difícil. E eu te pergunto, movimento é saúde mesmo, Cris? Com toda certeza, Fred. A gente sabe que que seja pouco movimento, mas que a pessoa faça algum movimento, que saia da inércia, né? Já tem benefícios na saúde dela. Isso eu comprovo diariamente com pessoas que vêm fazer consultorias comigo, pessoas que treinam comigo, pessoas que me procuram ajuda. Eu pego, de repente, um hemograma, uma avaliação clínica, eu vejo que os exames estão todos alterados, aí junto, né, com uma parte disciplinar de nutricionista, às vezes um médico, a gente faz um trabalho multidisciplinar, e aí você vê que daqui 2, 3 meses que a pessoa repete um exame, de fazendo pouca coisa, às vezes uma caminhada por dia, 30 minutinhos por dia, nada extremo. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que para começar alguma coisa tem que começar já no extremo. E aí vai começar a correr, ela começa já querendo correr. É um processo adaptativo. E aí às vezes ela fala assim, a corrida é muito chato, que me cansa, me dói meu joelho, fico quebrada. É porque está pulando etapas. Se ela começa devagarinho, pouquinha coisa, às vezes nem só com peso corporal já é o suficiente para gerar benefícios excelentes para a pessoa. Só um exemplo para vocês. Na pandemia, eles fizeram vários estudos em relação a partir da quarentena, né? Do pessoal ficou enclausurado. Eles perceberam, para você ter uma ideia, as pessoas que treinavam, nós que treinamos, 2 semanas elas ficaram paradas.
eles foram verificar que essas pessoas tiveram uma tolerância à captação de açúcar muito menor, ou seja, o corpo estava metabolizando com mais dificuldade o açúcar. E qual o malefício disso? Isso porque nós treinamos. Imagina as pessoas que nunca fazem nada. Por isso que eu falo, tem que começar. Eles verificaram que as pessoas que eram internadas no hospital com Covid, eles perceberam que essas pessoas, elas tinham um nível de açúcar mais alto do que uma pessoa normal. E isso, com esse açúcar alto, elas eram internadas e tinham uma disposição maior a ficar mais tempo no hospital. E isso, eles ficaram do açúcar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente que já treina, as pessoas ficaram 2 semanas sem treinar, o açúcar já subiu e a pessoa aumentava o risco dela. Agora, imagina a pessoa que não faz nada. Então, o que eu passo é, cara, qualquer coisa. Nem que você vá no final de semana fazer uma caminhada, consiga fazer, sobe a escada do prédio, qualquer coisa, se movimente. Tem que sair da inércia. Saindo da inércia é resultado. Com certeza, é verdade, Cris. A gente sabe disso. Eu sei que é difícil, talvez para quem está ouvindo aqui, né? A gente pode parecer difícil essa analogia, né? Se movimentar, sair da zona de conforto não é fácil. Eu mesmo na pandemia não tenho me exercitado como eu deveria e me cobro muito, né? Mas prometo sair da minha zona de conforto e melhorar mais ainda, né? Nini, você está me ouvindo bem, Nini? Eu acho que a Nini não sei se ela saiu, mas a gente tenta de novo. Não. Vou esperar a Nini voltar. Olha, Cris, a minha pergunta para você é muito parecida com a da Nini. Eu queria que a Nini me explicasse o que é ultramaratona e eu sei que ela sabe muito bem explicar isso. Mas para você, Cris, eu queria que você me falasse como é que você entrou para esse mundo que cuidar da qualidade, né, de vida do ser humano, porque a educação física, para mim, é muito mais que o movimento, né? É consciência, é transformação, é você se inspirar, mas você aceitar que você precisa se movimentar, né? E ali imagino que o processo não deve ser fácil. Por que você trabalha com isso, Cris? Porque, para mim, Fred, eu comecei num processo onde as pessoas elas eram mais voltadas para a parte de estética, porque eu era mais jovem, então era mais o meu público ali. E a gente vai ficando um pouco mais velho, vai estudando um pouco mais, o público, ele automaticamente, não é que eu fui escolhendo, ele foi migrando. E eu percebo que a recompensa é muito grande em ver que a pessoa, o fato de ela às vezes não conseguir durar no dia dela, porque ela fica muito cansada, não conseguir às vezes brincar com o filho, e aí eu introduzi nela pequenos exercícios, pequenos movimentos, você vê que ela não precisa chegar no extremo, mas ela precisa sair da zona de conforto dela, né? Ela precisa ter um certo cansaço para que o corpo evolua, é assim que a gente vai amadurecendo o corpo, a gente está num processo, a gente dá um estímulo nele, sai daquela zona de conforto, aí ele recupera e fica um pouquinho mais forte. E isso é muito gratificante quando alguém chega e mostra uma avaliação física que ela diminuiu a porcentagem de gordura, ganhou a massa muscular dela, que ela foi no final de semana, de repente, viajou com a família, ela pôde fazer uma trilha e ela não ficou quebrada, ficou bem, o joelho aguentou bem. Aquela pessoa que gosta de treinar e aí não sabia que gostava de treinar e ela começou a treinar e falou assim, nossa, gente, eu não sabia que eu gostava. Eu tinha uma aluna no passado que ela odiava cardio. Ela odiava corrida. Perfeito. Eu cheguei com ela, expliquei para ela todo o processo. Aí a gente parou de treinar, mas ela continuou treinando na academia. Eu fui acompanhando. Depois de 1 ano, ela fez a primeira maratona dela. Olha, e ela show. Odiava correr. Então, para mim, isso foi a coisa mais linda. Ela me agradece até hoje, quando ela me manda pelo Insta, me manda pelo Face, porque ela odiava a corrida, mas aqui foi incorporado de uma maneira errada, que ela só queria pensar em o quê? Emagrecer. Falei, calma, vamos se diverte um pouquinho com a corrida. Põe uma música, reflita. Muita gente consegue entrar até, podemos dizer assim, em alfa durante uma corrida, porque ela tem uma zona constante. Aquilo é quando a gente está fazendo nossa caminhada, nossa montanha. Às vezes a gente está horas e horas, fica aquele silêncio, a gente desconecta. A gente continua caminhando, mas a gente desconecta e vem os pensamentos, muitas vezes vem as soluções, né, de alguns problemas. Então eu falo para a pessoa, quando você treina, você libera muitos hormônios pós-treino benéficos. E esses hormônios te ajudam, às vezes, a solucionar um problema que estava difícil para você. Então esses hormônios vão ser benéficos para te ajudar. Eu até brinco com o pessoal, quer pedir alguma coisa para o seu cônjuge? Treina e pede para ele depois. Dificilmente a pessoa vai falar não, porque é a endorfina entrando em ação. Outra relação, né? É outra relação, então a pessoa acaba se dando bem. A gente percebe que essa mudança, estou traçando um paralelo, né? Para quem não sabe, o Cris também é montanhista, ele pratica trekking em montanhas também, e a gente
a gente percebe que depois do movimento, né, depois do exercício durante o dia, numa média alta montanha, quando você volta à noite, né, para você descansar, acampar, cozinhar, tudo flui de uma maneira muito harmoniosa, né? É óbvio que se você não tem nenhuma contusão, vai ser harmonioso. Mas realmente a gente percebe isso a mesma coisa quando a gente, sei lá, vai numa academia, ou vai numa academia de CrossFit, ou vai para um treino e sai do treino, né? Exato, Isso é exato. bem. Só um minutinho, Cris, estou Então, tentando lógico. conectar Conectar a a Nini, né? Nini. Parece que ela não está conseguindo se conectar, mas estou convidando ela de novo e a gente vai seguindo em frente. Ao vivo é assim Claro, mesmo, né, Cris? com Bom, certeza. só que eu te perguntar, Cris, eu queria que você me falasse, né, algum momento, alguma história, né, que você tenha vivido nesses anos de profissão que tenha te marcado muito, assim, na transformação de uma pessoa que te procurou e depois era outra pessoa. Você conta pra gente? Como é que é, Fred? Que essa pessoa fez o Ó, quê? É que deu uma falhada aqui. tá, olha, queria que você me contasse uma história que marcou para você de uma Tá, pessoa que você trabalhou ela na educação física e que ela se transformou, tá. assim, de uma maneira que ela nem acreditava. Você tem alguma história desse tipo? Alguma Tem, história que até emociona? Porque eu já ouvi tem, tantas histórias que são riquíssimas. Conta tem. pra gente uma dessas. Eu tenho um adolescente, hoje ele é adulto, né? Que hoje ele tem 22 Tá, anos, mas ele era um adolescente magrinho, com uma baixa autoestima, completamente inseguro, ia mal na escola. E eu lembro até hoje, a gente começou a treinar, ele foi lá, pegou a barra de supino, fez alguns movimentos, travou. Ah, não, tá muito pesado, pega essa barra, pega essa barra. Eu falei assim, eu vou dizer pra você quando você tem que parar. Você vai continuar comigo até a hora que eu falar, deu. Não, não, não. E aí foi um processo de luta interna dele, que ele sabe, ele fala assim, eu consigo ir um pouquinho além. Eu consigo ir Cris, um só um pouquinho além. minutinho, Cris. Tá. Só um minutinho. Nini, eu te convidei. Pede para você solicitar o convite para mim que vai aparecer aqui para mim, tá bom? Eu já também te adiciono, tá bom? Vamos lá, Cris, Certo. continua, desculpa. Não, e a gente foi trabalhando, 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 ele foi desenvolvendo, ele pegou uma paixão pelo esporte, e isso foi melhorando o aspecto educacional dele, porque ele começou a ter uma autoestima melhor, ele conseguia ter mais coragem para fazer as perguntas na escola, porque ele tinha vergonha, ele tinha Claro, receio, ele começou a ser mais admirado pelos colegas, que a autoestima dele mudou, o corpo dele começou a mudar, e aí ele foi migrando, aí ele começou a fazer umas planilhas, ele mesmo de alimentação. Cris, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Aí ele, inclusive agora, ele está indo para a parte de nutrição, que ele se claro, identificou muito nessa linha. Ele ia para a claro. parte de educação física, mas hoje ele é uma outra pessoa. Eu encontro com ele, é um cara de 95 quilos, ganhou aí seus 20, 30 quilos nos seus 5, 6 anos aí. A autoestima dele mudou, tá com um bom emprego, já tá se formando. A mãe dele treinou comigo, agradece até hoje. Foi um trabalho bem bacana com ele. Cara, que bacana. A gente percebe isso, a mesma coisa no montanismo. Eu imagino a Nini que está tentando voltar, né? Acabei de convidar você, Nini. Se você estiver aí, dá uma olhada. Aceita. A gente percebe, né, que o esporte, de maneira geral, transforma as pessoas para melhor, né? E não é só uma transformação física, né? Nem mental, né? Mas eu acho que é uma transformação de valores, né, Cris? A gente une parcerias, a gente acaba crescendo como ser humano, acaba mudando as perspectivas de vida, né? Inclusive a trilhar novos caminhos, né, Cris? Exato, exato, com certeza. Eu tenho gente que às vezes me procura para fazer até o próprio montanhismo, né? E são pessoas que hoje, assim, eles já estão tão avançados na parte começaram comigo, às vezes, com um trabalho de montanha pequenininho, que queriam, às vezes, fazer uma pequena montanha e se preparar. O fato de eu Sei. fazer com você aqui no Brasil, eu conhecer algumas montanhas, eu já falo, putz, olha, vamos fazer uma montanha antes, né, um pouco mais fácil, para depois você ir para essa daí, para a gente fazer um trabalho. E o mais gratificante é quando a pessoa ela acaba a montanha e na segunda, terça-feira ela manda um feedback. Cara, eu tô quebrado, mas não muito, mas tô feliz. Não vejo a hora de fazer a próxima expedição, não vejo a hora de conseguir poder levar mais alguém comigo, porque se eu conseguir, tenho certeza que todo mundo vai conseguir, a pessoa fala, porque para ela se sentir totalmente incapacitada. E ela percebeu que, Cris, não é um trabalho
árduo, extremo que eu preciso estar fazendo para melhorar um pouco. Lógico, se eu Claro. quiser chegar em tal, mas é um pouquinho por dia, 1% por dia. Eu falo, faz 1% por dia, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando você chegar lá, Cris, é me diz muito. uma coisa. Te ouvindo assim, qual é a maior dificuldade que as pessoas sentem em iniciar, em fazer exercícios? Né? Porque para alguns é tão fácil e para outros é tão difícil. Ah, Fred, eu acredito que é o hábito, é a força do hábito. É muito difícil a pessoa sair da rotina dela. Ela tem uma rotina que ela não consegue encaixar o treino, a atividade física. E ela só consegue encaixar quando ela tem algum problema de saúde sério. E aí o médico Claro, obriga ela a ter que falar, você vai ter que encaixar. Aí por coincidência ou não, ela consegue encontrar tempo na vida dela para ela poder fazer isso. Então, claro. é mais assim. E é por isso que eu falo, comece com pequenos hábitos todos os dias. Então, o que você vai fazer? Você vai levantar, quando você pegar, você vai para o seu carro, desce, vai de escada. É um primeiro hábito. E vai incorporando gradualmente. Não coloca um hábito, uma pancada de 1 hora por dia, todo dia, que você vai desistir no meio do caminho. É um pouquinho por dia. Legal. Ah, deu Nini certo. conseguiu chegar. Oi, Cris, opa, tá me ouvindo bem? tô super bem. Eu consegui ouvir vocês perfeitamente, só não conseguia pedir solicitação. Maravilha. Ó, o Cris estava explicando para a gente a dificuldade das pessoas começarem a exercitar, né? Ele estava falando que é, é, tem muito a ver com disciplina, né, Cris? Tem muito a Muito. ver com aquela coisa, você se regrar, você se disciplinar. E eu sei que isso para muita gente é muito difícil. Eu vejo isso porque quando eu vou para a montanha, Nini e Cris, eu sigo muito protocolo e na minha cabeça é assim: passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eu funciono muito bem assim. E por eu me conhecer. E aí cai na minha pergunta agora para os dois, né? Autoconhecimento é fundamental para iniciar no exercício, né, Nini? Vou perguntar para você, Nini. Você acha que se eu não me conheço é uma maior dificuldade para eu iniciar no esporte? Com certeza. O autoconhecimento, ele é a base, nossa, para tudo, né? Mas a gente precisa virar a chavinha, precisa despertar para isso, porque senão a gente fica naquele ciclo, né? Naquele ciclo maluco que a gente faz, como o Christian estava falando, do hábito. Claro, A gente cria hábitos que a gente nem sabe por quê. Porque, sei lá, a sociedade impõe pra gente, ou a gente aprende dos nossos pais, e a gente entra num ciclo. E a gente não consegue sair dele. A gente só consegue sair dele quando a gente desperta para essa questão do autoconhecimento e começa a entender que os nossos atos, eles não precisam ser repetidos do que a gente aprendeu, nem tudo que a gente aprendeu serve pra gente. É, E cada ser é único, individual e tá Exato. passando por um processo e por uma jornada. Então, assim, isso é extremamente essencial, eu diria. é base, né? E para começar um esporte é a mesma coisa, até para você encontrar o que você gosta. O autoconhecimento é essencial Claro. para encontrar que esporte você gosta. Temos milhares de esportes, né? Para você encontrar a sua paixão, o autoconhecimento é essencial. Eu imagino, né, Nini, você que é ultramaratonista, e como ela disse no início, bem, de uma maneira bem humilde, né? São só 100 quilômetros. Eu tenho certeza que se você não se conhecesse, você não consegue passar por 100 quilômetros, mais de 40 quilômetros, né? E sabe o que eu queria que você falasse para o pessoal, antes de ir para a próxima pergunta para o Cris? Eu queria que você falasse o que é Ultra Trail Runner ou ultramaratona para as pessoas que estão aqui vendo aqui no Reset Humano. E a gente bate muito nessa tecla aqui que o movimento é saúde, o movimento inspira e prolonga a vida. Explica pra gente o que é ultra trail ou ultramaratona, por favor. Tá, então, eu vou começar pela corrida de rua, que é um pouquinho mais fácil para explicar. Tá, Corrida de rua, nós temos as distâncias curtas, 5, 10, 15 quilômetros, até 15 é considerado uma distância curta. Aí nós temos a meia maratona, que são 21 quilômetros, que já é considerado uma distância média. E temos as provas longas, que é da maratona em diante. Uma maratona são 42 quilômetros. 42, 195 metros exatamente. Essa é 42 quilômetros, 195 metros exatamente. Essa é claro. de uma maratona oficialmente. Qualquer distância acima disso, a gente chama de ultramaratona, porque está acima da maratona.
E para a corrida de montanha é a mesma lógica. A gente tem as distâncias curtas na corrida de montanha e nós temos as distâncias médias e temos as distâncias longas, né? Então, existem milhares de ultramaratonas ao redor do mundo, tanto de rua quanto de montanha. Então, essa é basicamente a diferença. E o termo ultra trail, ele é em inglês, né? Porque o esporte, a corrida de montanha, o trail running, ele é originalmente da Europa, dos Estados Unidos, né? É um esporte muito enraizado na Europa, nos Estados Unidos. Está crescendo muito agora na Ásia, na Oceania, no Brasil, tá? O Brasil é uma das potências do trail running aí para os próximos anos. Eu falo isso porque eu tenho dados, eu trabalho com pessoas de fora do Brasil. Assim, o Brasil está crescendo demais, foi o país que mais cresceu em número de corredores de o ano passado. Então, assim, o Brasil é realmente uma potência. Mas é um esporte ainda mais novo, né? Mais recente aqui no Brasil. Claro. Então, a gente termo em inglês. Mas, traduzindo para o português, é ultramaratona de montanha. É isso. Maravilha, que bela explicação. Diria que eu sei tudo agora de trail. Né? Você sabe que isso me fez lembrar, Nini? Eu participei de uma das primeiras corridas, eram de aventura, não era nem de montanha, vamos chamar, que incluía a montanha. Mas a gente, na corrida de aventura, que era o desafio de Los Volcanes, a gente tinha rafting, tinha bike, tinha tirolesa, e além da corrida, né? E eu lembro que eu aceitei porque uns amigos meus toparam, falaram, pô, você é montanhista, vem pra cá, vamos embora, vamos correr, vamos participar. Bom, concluindo, chegamos em segundo lugar, o Brasil ficou em terceiro, a Argentina ficou em primeiro. Mas o que me chamou a atenção foi na hora do rafting, pessoal. Quando eu me dei conta, eu estava num rafting quase nível 5. Nível 5 é assim, cara, é quase bem extremo, né? E numa descida, falei, bom, é agora ou nunca, foi embora, né? Vou embora. Cris, eu te pergunto, eu citei isso, eu ouvindo a Nini, a gente falou de autoconhecimento, mas me fez lembrar de uma outra coisa, autossabotagem, né? Por que a gente se autossabota tanto e se a autossabotagem diária, né? Vou te dar um exemplo bem prático, talvez alguém se identifique aqui, que eu já ouvi, né? Ah, não, amanhã, semana que vem eu vou para academia. Legal. E eu não vou. Semana que vem eu vou entrar no projeto Verão, né? A gente sempre fala muito isso. Mas as pessoas não vão. Isso eu considero uma autossabotagem, né? Para você, o que você me diz da autossabotagem no esporte? Fred, as pessoas são preguiçosas, né, Fred? Ponto final. A maioria das pessoas são preguiçosas. Tá. Nós trabalhamos uns ciclos. A Nini, você, a gente tem ciclos em que a gente está mais empolgado para os treinos, quando a gente tem um objetivo, claro, uma meta. Quando a gente não tem, a gente diminui. Mas, assim, como a gente está acostumado a treinar, dificilmente a gente auto-sabota nossos treinos. Porque a gente já está muito acostumado, né? A gente já tem o hábito dos treinos. Então, quando a gente não treina, a consciência já dá uma pesada, a planilha fica para trás, aí você começa a ficar preocupado. Então, aí você fala assim, não, deixa eu voltar meus treinos. Oi? Falta. Eu sinto muito falta de treinar. Exato. Eu sinto. Eu fico, às vezes, 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu já tô com a adrenalina pulsando, falando, não preciso gastar energia. E aí, o que é difícil para as pessoas? Como elas não têm um hábito, né? Por isso que está tudo interligado, as suas perguntas são todas interligadas. Como as pessoas elas não criaram um hábito, ou quando elas querem incorporar um hábito, é um hábito tão radical na vida delas, que elas começam a se auto-sabotar. Então é mais fácil elas falarem assim, putz, se treinar, 1 hora treinando, 1 hora de dor, 1 hora disso. Ah, não, putz, acho que eu vou depois, acho que eu vou mais tarde. Claro. Então, a autossabotagem é outra. O cérebro, né, a mente, a Nini pode falar muito mais do que isso, porque é longa duração, mas a gente vê no CrossFit muito isso também. Quando eu comecei até onde eu estou hoje, já li alguns livros, a mente vai falar assim para você, cara, tá bom, pra que você quer continuar fazendo isso? Tá doendo, tá chato, tá frio, tá calor. Mas aí quando você diz, o seu corpo, ele consegue muito além, muito mais do que a mente está dizendo. Claro. Muito mais. E aí, conforme você vai lutando contra isso, contra a sua própria autossabotagem interna, você vai conseguindo ver que você fala assim, cara, eu consegui ir um pouco mais além. Eu consegui um pouco mais além. E isso vai criando uma resistência, né? Quando eu falo resistência, pode ser muscular, cardiovascular, mental, resistência geral. Cria essa resistência de você conseguir ir um pouquinho além. E aí aquela sabotagem que você tinha começa diminuindo, porque você começa a ver o resultado.
O As pessoas resultado, né? elas querem, elas são tão impacientes que elas querem coisa para ontem. E aí elas não veem o resultado e elas começam a se sabotar. Aí começa a comer errado, começa a faltar nos treinos. Mas se você for devagar e ter consistência, você começa, o resultado aparece. E o resultado aparecendo, a sabotagem vai diminuindo. E aí se torna que nem a gente. Ficou alguns dias sem treinar, você precisa fazer alguma coisa. Tá em algum lugar, você já pergunta, tem academia? Tem uma trilha aqui que eu posso estar fazendo? Porque e as pessoas que não estão no nosso meio, elas não entendem isso. Elas falam assim, cara, dá pra você descansar? Mas, cara, Claro, mas isso aqui com pra mim não cansa. certeza. Pra mim isso aqui é um prazer o que eu tô fazendo. É gostoso, eu sinto falta. O meu corpo sente falta. Então, acho A que gente sente mesmo. é. Eu percebo que eu sinto muita falta do exercício diário, né? Eu gosto de ir na academia todo dia, né? E para mim isso aí é uma necessidade. Eu considero que é a faculdade da vida, né? Eu chamo assim, inclusive, carinhosamente, né? E o Cris tem grande influência nisso comigo também. Nini, eu queria te fazer uma pergunta. É apenas uma amostrinha do que vem no podcast aí de sábado. O que a corrida te ensinou, hein, Nini? O que a Nossa, a corrida corrida te ensinou? ensinou muito. Então, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Tamo sim. Tá com um pouquinho de delay, mas tudo bem, aí vocês vão ouvindo. A corrida me ensinou muitas coisas. Eu poderia ficar aqui 1 hora mais falando só disso. Mas com relação a. Eu vou citar duas, né? A primeira é o respeito à montanha e à natureza, né? Desde o do dia que eu me apaixonei pela montanha e que eu resolvi fazer isso pro resto da minha vida, é muito legal porque a gente percebe, eu percebi essa evolução da minha conexão com a montanha, né? No começo parecia que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu me sentia meio que um peixe fora d'água. Eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, nesse lugar? Só que a conexão, ela vai aumentando, né? E a montanha, ela te devolve isso. Ela entende que você tá ali, ela reconhece que você tá ali, que você ama estar ali. E essa conexão vai aumentando cada vez mais. E você aprende a respeitar muito a natureza, né? A montanha, ela é um ser vivo muito poderoso e ela Com faz o que ela certeza. quiser a qualquer momento. Se ela quiser te matar, ela te mata. Então, assim, o respeito à montanha e à natureza, ele é muito sério nos esportes de montanha. Todo mundo que é montanhista sabe disso. E a montanha, ela sabe quem não está respeitando ela. Ela sabe. E ela muitas vezes pune essas pessoas que não estão respeitando. E depois que você incorpora esse respeito, a sua conexão com ela melhora muito. Você se torna parte daquilo. É como se você entrasse num estado de flow, assim, você se sente muito mais à vontade. Você tem a sensação de que você é muito pequenininho perto dela, né? A gente é uma migalhinha perto daquela Claro. instituição, mas ela te acolhe. Isso é muito legal, só que isso só nasce com respeito e com humildade com a montanha. Então, essa foi uma das primeiras lições que eu tive nas minhas primeiras provas. E com relação à vida, assim, a principal lição é a questão de que a gente é muito mais forte do que a gente imagina. A gente só sabe, só tem consciência da nossa força o dia que a gente precisa dela. E uma ultramaratona, ela te leva quase ao seu limite. E você percebe, a hora que você acaba, você fala, puxa, como eu sou forte. Se eu consigo fazer isso aqui, eu consigo fazer o que eu quiser na minha vida. Só que essa força, ela só nasce quando você coloca ela à prova, quando você expõe o seu corpo a essa necessidade de força. Então, claro que tem todo um trabalho mental, mas é um processo maravilhoso, assim. Eu sou completamente apaixonada por isso. Eu posso ficar 5 horas falando sobre isso. Mas Nini, a gente te ouvindo, a gente percebe claramente essa paixão, né? Quando o Cris fala sobre educação física, né? A gente tem nítido e olha, obrigado, porque você traduziu meus sentimentos e o de muitos montanhistas. A montanha tem vida e a montanha nos ensina demais, né? Olha, obrigado mesmo. Achei perfeito, assino totalmente. Cris, obrigada. a mesma pergunta, mas para você de uma outra maneira, né? O que os treinos te ensinaram, mas não os treinos como pessoa, como treino só físico, né? O que treinar, ser educador físico, o que é dar coach, né? Conhecimento de vida, de autoestima, te ensinou fazendo isso para as pessoas? Putz, Fred, me ensinou que as pessoas, elas não têm ideia da capacidade que elas têm.
E isso vai do Legal. profissional conseguir cutucar elas ali sem espanar. Então, é por isso que a experiência a gente vai adquirindo experiência, a gente vai pegando novos clientes aí que às vezes com mais dificuldades e com um pouquinho mais de trabalho. Então, são pessoas que às vezes você tem que dar um tapa na cara, mas não tão forte para desmaiar a pessoa, mas o suficiente para fazer ela acordar e falar assim, ó, você consegue fazer isso, toca a sua vida, faz aqui o que você tem que fazer, que você vai conseguir chegar onde você tem que chegar. E isso aí reflete muito nos treinos. Hoje, quando eu treino alguém, pelos primeiros treinos, já consigo definir a personalidade da pessoa. Se é uma pessoa simples, se é uma pessoa arrogante, se é uma pessoa... Você percebe com tudo. Isso vai... Na montanha, a gente conversa muito isso, né, Fred? E às vezes a pessoa, Total. quando chega no extremo dela, ela mostra quem realmente ela é. Aí você fala assim, tudo isso é uma farsa, né? Agora você está se mostrando quem você é. E você vê isso nos treinos. Já aconteceu, às vezes, de puxar gente que... chorou no final do treino, ou quando pediu para falar, Cris, eu vou passar numa prova e tem teste físico. E, cara, a pessoa não conseguia fazer nada, nenhuma flexão de braço, nenhuma barra, nem corria nada. Eu fui lá, a gente foi fazer um trabalho, ela foi lá, completou a prova, todas as atividades físicas que ela tinha que fazer, né, todos os exercícios. Ela veio e chorou, porque ela falou assim, eu nunca pensei que eu ia conseguir atingir esse objetivo. Para mim, era o meu fracasso. E isso, eu falei, tá vendo? É questão de a gente sempre identificar o perfil da pessoa e molda um treino para ela ali, né? De acordo com o perfil psicológico dela, Claro. mental, e a gente vai lá e joga em cima dela. E aí, quando ela vai ver, ela mesmo se supera. Ela mesmo se supera e aí isso reflete em toda a vida dela. Toda a vida dela. É muito legal. Eu acho que deve ser com vocês também, né? Eu viajo com muitas pessoas de diferentes perfis, né? Mas uma coisa, assim, acho que é alinhado. Quando ela escolhe para a montanha, porque realmente ela é diferente. Ela considero ela diferente, tem um grau de consciência um pouco melhor. Mas duas coisas me chamaram a atenção na fala de vocês, da Nini, falando que a montanha pune, e é verdade, a montanha pune, se você vai com arrogância, com falta de humildade. E eu acho que o que o Cris falou, essa coisa do disfarce, né, Cris? Por exemplo, na montanha, não tem jeito. 2 dias comigo, ou 2 dias, você não aguenta, você não consegue esconder a máscara mais do que 2 dias. A máscara vai aparecer, né? E você sabe que eu queria te perguntar, Nini? Bom, eu sou super fã do seu trabalho, do seu projeto como atleta, né? A gente é atleta Columbia, a gente percebe como a qualidade aí é grande. E eu queria te perguntar como você se prepara para um desafio e se você antevê a tua vitória, né? Ou não. Mas antes, eu queria pedir para quem está acompanhando a gente, segue a gente aqui no projeto Reset Humano, @Reset Humano, tá bom? Obrigado. Nini, qual a tua resposta, Nini? Fred, deu uma cortadinha. Você pode repetir Repito. rapidinho? Vamos lá. Nini, como você se prepara para um desafio, né? E se você se antevê, né? Chegando na sua vitória, né? Aquilo que você se propôs a fazer. Conta pra gente isso. Eu pergunto isso porque eu sei que todo atleta tem uma forma de se preparar muito particular. Compartilha com a gente. Então, tá travando um pouquinho para mim, mas vocês me ouvem, né? Tá bom. Escuto. Escutamos. Perfeito. Então, vamos lá. Uma ultramaratona, ela começa meses antes, né? A gente começa a preparar, assim, 6 meses antes para ela ou até mais, dependendo da distância. Né? Então, assim, eu tenho um treinador que me acompanha, apesar de eu ser profissional de educação física, eu tenho um treinador específico que me passa os treinos, né? Passa a minha planilha de treino. E eu sigo a risca, né? Começa pela disciplina, você seguir a risca todos os treinos que o seu treinador te propõe. Se alimentar bem sempre, né? Assim, o tempo todo, né? Uma coisa que não tem como você relaxar. Você pode até relaxar um dia ou outro e comer uma coisa, uma besteira tal, mas num contexto geral a sua alimentação tem que ser muito boa, né? Para responder, o que eu falo assim, na ultramaratona, o ciclo de treinos, ele é mais desgastante do que a própria prova, tá? Porque você passa muito fazendo treinos muito longos, né? O dia da prova a gente brinca que é o parque de diversão, é o dia da diversão.
É o dia que você coloca em prática tudo que você treinou nos 6 meses. Só que esses 6 meses anteriores, eles são muito pesados, tá? Muito pesados. São muitas horas de treino, geralmente sozinho, porque você não tem ninguém que te acompanha, que faça treinos tão longos assim. Então, assim, ser super regrado com a alimentação. Eu, por exemplo, 2 meses antes de prova, eu corto completamente álcool, por exemplo. Eu já bebo super pouco, mas eu corto a 0 completamente, alguns meses antes da prova. Então, é todo um processo mental também. Você começa... Os treinos, eles são progressivos, né? Eles vão subindo. Então, você começa a habituar o seu corpo e a sua mente àquela distância, né? Lembrando um detalhe que é bem legal, assim, a gente nunca treina à distância. Isso é uma pergunta que eu recebo bastante. A gente nunca treina à distância da prova. Então, assim, se eu tô treinando para uma prova de 100 quilômetros, eu nunca tenho um treino de 100 quilômetros. Legal. Tá? O esforço máximo, ele é só no dia da prova. Mas, por exemplo, eu tenho treinos de quase metade, às vezes 40, 50 quilômetros. Num processo que vai crescendo gradativamente. Então, tem semanas que eu corro 150 quilômetros na semana. É mais que a prova, só que dividido em vários dias da semana. Só que você treina cansado, né? Você treina cansado. Você tá cansado, aí você acorda no dia seguinte exausto, tem que treinar mais. Então, o processo de treino, ele é bem cansativo, mas vale a pena no dia da corrida. Então, assim, falando por cima é isso, né? Tem muita coisa que dá para falar sobre isso, mas mais ou menos é isso. Maravilha. Olha, eu vou pegar o lado do Cris. Cris, com certeza tem pessoas que você prepara, e eu sei disso. Você prepara assim, ó, Cris, eu tenho o desafio de fazer uma maratona. Tenho o desafio de, no ano, estar fisicamente bem. Eu tenho o desafio de, sei lá, superar uma meia maratona. Ou simplesmente tenho o desafio, eu quero ter uma regularidade frequencial em exercícios. Você faz a leitura detalhada do perfil de quem te procura? E aí você trabalha o emocional e o físico dela? Então, por exemplo, se alguém me procura para atingir uma meta, ter um objetivo, eu consigo ajudar. Se alguém me procura como uma Nini, por exemplo, na crise, você me treinaria para ser uma campeã, uma coisa? Não. Não, porque aí tem que pegar realmente um coach, né, um técnico específico que já tenha vivenciado muito esporte, vivencia, para poder ajudar. Porque ela busca resultado, né? O que eu busco é assim, Claro. Alguém que tem Cris, eu quero fazer uma maratona na minha vida. Eu falei, então tá bom, aí eu te ajudo. Então, o meu público basicamente é esse. Porque, na verdade, assim, uma vez que eu conheço o esporte, eu conheço a biomecânica do esporte, conheço a fisiologia do esporte, eu ajudo ele de qualquer forma. Então, qual é a fisiologia ali? A fisiologia é explosão. Então, eu vou trabalhar com esse tipo de treinamento. E aí, o que acontece? Isso que é legal, porque às vezes eu pego uma pessoa, já aconteceu de ela falou assim, Cris, eu quero fazer uma maratona. Aí, conforme eu fui preparando a pessoa, eu percebi que ela não tinha... Todo mundo tem um perfil para atingir qualquer tipo de objetivo. Agora, tem que ver qual é o seu objetivo. Eu quero fazer uma maratona para 3 horas e meia. Eu falo, cara... Você não tem estrutura para isso. Você pode até conseguir, mas acho que vai ser um pouco penoso para o seu organismo. Por que a gente não faz o seguinte? Por que a gente não faz uns 50 quilômetros para 45 minutos? Ou 10 quilômetros para 45 minutos? Entendeu? É algo um pouco mais específico. Porque a gente está ali para orientar. Então a gente não tá para. A gente tem que ser muito direto e pontual para cada pessoa. Então, uma pessoa que está querendo perder, por exemplo, 30 quilos em 3 meses, eu vou falar: olha, eu não vou conseguir fazer isso. Estou sendo sincero para você. Talvez um outro profissional consiga, vai lá com ele. Mas para a sua saúde, isso não será bom. Então, eu não vou fazer esse trabalho com você. Há quanto tempo? Não sei. Eu nem conheço o seu organismo e não conheço a sua parte mental. Eu não sei o quanto você vai suportar de repente, passar o final de semana com seus amigos e não comer nada, e de repente chegar no final de semana, no sábado, e falar, cara, você fez o seu cardio? Eu preciso que você faça o seu cardio no sábado. Eu não estava com vontade. Então, é tudo muito moldável, Fred. Mas o que eu acho muito interessante é quando a pessoa ela procura... a gente tem, às vezes está errado, né? Às vezes a pessoa ela começa com uma empolgação, mas ela não quer dar continuidade no trabalho dela. Foi só uma empolgação momentânea. Mas a maioria a gente consegue, com a experiência, ir moldando de acordo com o nosso conhecimento e com a capacidade dela, e ela vai chegando no objetivo dela sem ela nem perceber. Quando ela percebeu, já está lá. E aí com certeza. A relação do quem procura uma ajuda esportiva, seja era com personal, um treinador, né, Nini e Cris,
tem que ter uma relação muito de parceria, né? E de disciplina, né? Senão ela não vai para frente, pessoal. Posso falar de carteirinha. Se você não basta procurar o melhor treinador, o melhor personal, porque se você não se dedica, o resultado não vem, porque ele estuda você e a partir disso ele faz o trabalho. Queria fazer uma brincadeira que eu tenho feito em algumas lives, o pessoal tem curtido, tem me escrito que é legal. Queria saber, eu chamo de roda, né? Eu queria que você se perguntasse, um perguntasse algo para o outro, alguma pergunta. Você está me ouvindo, Nini? Acho que a Nini está, não sei se ela está voltando ou não, mas a brincadeira é o seguinte, ela fazia uma pergunta para a Nini e a Nini fazia uma pergunta para você. Né? Tá bom. Nini, está me ouvindo bem agora? Sim? Acho que está com um pequeno delay, mas não tem problema. Vou passar para a próxima pergunta, então. Cris, o que a derrota te ensinou? Né? Nini, tá me ouvindo bem? Nini voltou? Tá com um pequeno delay? Tá, cada hora trava assim. Tá travando. Mas vamos lá, então. Cris, o que a derrota te ensinou? A gente não vive só de vitórias, né? E para construir uma vitória, sei bem como a gente precisa, e a Nini falou bem, eu uso muito essa metáfora na montanha, e uma conquista nasce no dia da expedição ou no dia da prova, né? Ela vem antes. E aí serve para a vida, não só no esporte. Cris, o que a derrota te ensinou? Olha, Fred, a derrota nunca é bem-vinda, né? A derrota sempre machuca. Só que aí vai, de repente, de uma pessoa próxima a você, que já teve uma derrota parecida, te dá um suporte, porque a primeira derrota é mais difícil. Mas o que você faz? Você fala, cara, não posso desistir. O que eu errei? O que fez eu perder? Então eu vou lá, alguém ajuda, pergunta, investiga. Vai. Quando eu fui no meu primeiro campeonato de fisiculturismo lá, eu fui pro hobby, né? Eu queria descobrir até onde o meu corpo ia chegar. E quando eu perdi, eu fiquei acho que em terceiro ou quarto, eu fiquei puto, porque eu fiz uma preparação de 4 meses, tinham 6 jurados, eu fui um por um, fui perguntar, por que eu não ganhei? O cara, por causa disso. Fui no segundo jurado. Por que eu não ganhei? Por causa disso. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter daqui a 3 meses ia ter um próximo campeonato e eu vou melhorar em relação àquele lá. Doeu? Lógico que doeu. Fiquei triste, chateado? Fiquei. E ninguém gosta de perder. Mas você não pode pegar essa derrota, enfiar no bolso e falar assim, não nasci para isso. Pelo contrário. Você... Eu assisti o documentário do Usain Bolt e eu adorei. Sim. Você acha que ele ganhou a primeira? Você acha que ele ganhou a segunda? Todo mundo falava pro cara, você não tem a sua mecânica, a sua anatomia não é para velocista. Você não tem o corpo para isso. As suas medidas. O cara foi, insistiu. O que ele fez? Derrotava, treinava mais. Era derrotado, treinava mais. Derrotado, treinava mais. Onde ele está hoje? Tem uma máquina. É uma máquina. Certeza. Então a gente tem que pegar essa derrota. Eu lembro até hoje, Fred. Minha primeira montanha foi qual, Fred? A primeira montanha foi Serra Fina. Desgraçada Serra Fina. Me xingou até cansar. Xinguei até o final. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou me recusar a não curtir uma montanha. Fui lá, me preparei um pouquinho melhor, treinei, fui. A próxima que eu fui, cara, curti, até que eu adorei. Então até que eu fui fazer com você depois o quê? O 360. Mas porque a gente não pode pegar a derrota e diminuir, não. Pega ela e vai pra frente. Com certeza. Bom, a Nini acho que saiu, deixa eu ver se ela volta aqui, só um minutinho. Mas sem dúvida, né, Cris? Eu sempre falo que a derrota ensina muito, né? E às vezes ensina muito mais que a vitória, né? Muito mais. Isso para mim é claro, sabe? Não tem... Nenhuma vitória você constrói só colhendo vitórias. Você falou do Bolt. Há anos foi uma pesquisa minha muito simples, sem nenhum teor científico, mas eu fui buscar os grandes atletas de performance, né? E a gente percebe que todo atleta de performance, né? Ele não é vencedor à toa, né? Ele não é vencedor no nada, né? Esse cara, ele tem uma forma de pensar diferente. Por isso que eu perguntei para a Nini agora há pouco, como ela se prepara, porque eu percebo que os grandes vencedores de atletas de performance, eles antevêm como vão fazer o movimento.
E isso, para mim, virou uma inspiração, porque toda vez que eu me planejo para uma expedição, e eu oriento as pessoas que viajam comigo, se visualize no lugar, se visualize chegando, se visualize entrando, peça permissão na montanha, né? Imagina numa competição, numa corrida, né? De cross ou de ultramaratona. Essa relação é muito forte, né? E você, Nini, me diz uma coisa, o que você aprendeu com a derrota? Tá me ouvindo? Nossa, então, tô ouvindo, estão me ouvindo? Tô. Estão me ouvindo? Muito bem. Nossa, de novo também, dá pra fazer uma lista enorme do que Com a gente aprende com certeza. as derrotas, mas o que eu falei ali no começo faz parte disso, assim. Eu aprendi a respeitar muito mais a montanha. Eu sempre tive um respeito, né? Mas eu aprendi a ter muito mais, não negligenciar jamais todas as etapas de segurança. Acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi até hoje. Eu, graças a Deus, nunca passei nenhuma situação assim que eu cheguei até, sei lá, ter risco de vida. Não sei se você já passou, Fred, mas assim, eu já passei uma situação muito complicada numa prova, que foi porque eu negligenciei um item básico. Eu esperei um pouco para colocar minha roupa térmica, meu corpo esfriou e eu quase tive uma hipotermia. Então, Claro. assim, e aí eu tive uma derrota porque eu completei a prova, mas completei muito abaixo do... Acho que cortou um pouco o áudio. Mas eu entendo o que a Nini está falando, pessoal, essa coisa da disciplina, né? Eu sigo muito protocolo e... Voltou? Quando ela voltar, a gente continua com ela. Mas só para complementar, eu sigo muito protocolo. Eu nunca tive um problema sério por grande negligência, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente tem uma negligência quando a gente está só se aventurando, ou com alguém, ou entre amigos. Por quê? Porque a gente relaxa um pouco, mas a gente não deve relaxar nunca. Mas continua, Nini, complementa. Acho que a Nini... Tá ouvindo, Nini? Complementa. Acho que deu uma cortada de novo. Mas não tem problema. Assim que ela voltar, dá um toque. Olha, já se passaram ali quase uma hora, né? Que hora você tem aí, Cris? Agora são 5 para as 9. Tá, 5 para as 9. Nini, quer complementar a sua resposta? Eu não sei até onde vocês ouviram. Ouvi até o momento que você falou de negligência pessoal. Você estava contando a história da sua quase hipotermia. Eu negligenciei, eu comecei a passar frio, né? Eu esperei o meu corpo esfriar para colocar roupa térmica. E aí eu quase tive uma hipotermia na madrugada, lá nos Alpes, em Chamonix, na França. E eu quase tive que abandonar a prova por causa disso. Então essa foi uma das primeiras lições que eu tive, de nunca negligenciar isso. A montanha, ela muda o tempo, o clima, ela muda as condições a qualquer momento. Então, tenha sempre... Então, por exemplo, tem muitos corredores que às vezes... Ah, não, tá calor, hoje eu vou sair sem a minha jaqueta impermeável, por exemplo. Aí o tempo muda e começa a chover completamente, né? Então, não vou precisar da minha roupa térmica hoje, tá tranquilo. Aí Claro. o tempo muda e você precisa da sua roupa térmica. Então, não negligenciar nenhuma etapa dos itens de segurança foi uma das coisas que eu aprendi assim desde o começo. E aí essa minha derrota, né, porque eu tive uma prova muito ruim, muito pior do que eu poderia fazer, me fez ter essa consciência de que assim, eu tenho que estar não esperando o pior, mas eu tenho que estar pronta para tudo que estiver por vir, né? E não negligenciar em nenhum momento nenhuma etapa e não esquecer, não deixar de levar nenhum material de segurança. Maravilha, perfeito. A gente percebe quanto mais... você pode não ser um atleta profissional, minha sugestão, mas jamais se negligencie. Seja como se fosse profissional. Você é profissional para você. Bom, olha, esse bate-papo, eu sempre falo que live no Instagram é uma amostra, né? Porque a gente pode ficar 1 hora, 2 horas tranquilamente, ainda mais esse assunto. Mas já está quase acabando, né? Eu queria, assim, pedir para vocês dois, qual é a mensagem que vocês querem deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, né?
E dizer para vocês muito obrigado. É muito gostoso falar com vocês dois, né? Tenho uma grande admiração por ambos, né? Para mim são referências no esporte e para mim são referências também daquilo que eu faço, que é o montanismo. Tá bom? Nini, quer deixar sua mensagem, linda? Vamos ver. Roda, como falavam antigamente. Girando. Olha lá. Foi. Nini, quer deixar sua mensagem? Cris? Voltou? Acho que tá com um pouco de delay. Quer deixar tua mensagem, Cris? Deixa você. Deixo. A mensagem que é assim, ó, nunca é tarde para começar a mexer o esqueleto. Para mim, bastante. Tá? Comece amanhã. Comece o quanto antes. O importante é começar. A partir do momento que você começa, você só vai descobrir o seu potencial a partir do momento que você coloca a sua mente, o seu corpo para se exercitar. E isso você só tem a ganhar. O seu corpo vai agradecer, sua mente vai agradecer. Com certeza. Então, assim, faça alguma coisa. Começa com uma caminhada. Se não gostar de corrida, vai dançar. Se não gostar de dançar, encontra algum esporte. Se movimenta. Se movimenta, porque é isso que vai te trazer saúde. E a saúde física e saúde mental, principalmente. Maravilha, Cris. E você, Nini? Qual a mensagem que você quer deixar para o pessoal que ouviu a gente aqui? Acho que ela está me ouvindo, será? Só queria que ela falasse só a mensagem final dela. Também. Gira mais rápido a internet. Sabe o que é isso, Cris? Não é combinado. É porque sábado... Tô te ouvindo. Quer deixar tua mensagem final? Eu te escutei agora há pouco. Se você falar, talvez a gente escute. Estava falando, Cris, porque sábado sai o podcast com a Nini. E olha, tá Nini, né? Demais. Tá muito bom. Certeza. Tá cortando certeza. tudo pra mim. Você vai gostar. Porque Te ouvimos. Manda. Pode falar sua mensagem final, Nini. Nem que seja por escrito. Te ouço. Vamos ver. Então, e a Nini, na verdade, hoje foi um bate-papo muito em cima do reset humano, né? Sobre a filosofia, o DNA do projeto. Mas, no podcast, a gente fala com a atleta e uma visão mais de superação, de performance, isso está muito rico. E algumas perguntinhas que todo mundo sabe, né? A gente gosta de provocar nas pessoas no podcast Reset Humano, que tira um pouquinho da zona de conforto. Então, Cris, aproveita e escuta. Para quem não sabe, o Cris também é embaixador do projeto Reset Humano, né? E super feliz por isso, viu, Cris? Aliás, o Cris também é parte integrante de um subprojeto do Reset Humano, que é exatamente o tema da live. Movimento inspira. Movimento é saúde. Por quê? Eu acho que o ser humano precisa se movimentar, né? Como você disse, não tem como. Não tem hora, não tem tempo, nem época. Toda hora é hora de recomeçar, né? Exato, bom, toda hora. Tô aguardando aqui a Nini. Ela apareceu aqui, Fred. Ela falou que tô aqui na legenda aí. Tá, vou ver se eu consigo trazê-la de novo. Convidar, vamos ver se ela aparece. Opa! Para falar um tchau. Nini, que legal! Deu certo. Qual a sua mensagem final, linda? Estão me ouvindo? Estão, né? Estamos. Sim. Qual a sua mensagem final, linda? A minha mensagem final para vocês, gente, é muito legal o que o Cris falou, assina embaixo, mas a minha mensagem final para vocês é muito clara. Passem mais horas da vida de vocês fazendo o que vocês amam. Passem mais horas fazendo o que vocês amam. Deem um jeito, mudem a vida de vocês, mas assim, passem mais horas da vida de vocês fazendo o que vocês amam. A gente tá aqui para isso. Eu brinco que a gente tá aqui para encontrar nossa paixão, né? Achar a nossa essência, o nosso propósito, para evoluir, para se divertir. E tudo isso é interligado. Então, assim, gente, é sério, busquem os sonhos de vocês. De verdade, não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham medo de começar, mas
tentem fazer a vida de vocês ao redor do seu sonho e não o contrário. De novo, passem mais horas fazendo o que vocês amam. Mas comecem. A vida de vocês, ela começa a mudar quando você dá esse start e começa a fazer mais o que você ama. É isso. Verdade. Maravilha. Olha, Muito bom. sou muito seu fã, Nini. Obrigado por esse depoimento. Cris, você não precisa nem falar aqui. Meu amor por você. Você é um cara maravilhoso. Sou seu fã, gosto do seu trabalho. É o irmão que eu tenho aqui no planeta. Gente, Obrigado, Fred. eu nem sei mais o que complementar, porque eles já falaram tudo. Só posso resumir: faça tudo com amor. Tá bom, gente? Obrigado. Ó, sábado, podcast com a Nini. Não percam. E até a próxima live. E não esquece de seguir a gente aqui no Reset Humano. Obrigado, pessoal. Tchau, até tchau, mais. Nini. Obrigada. Tchau, Cris. Obrigado. Tchau, Nini. Valeu, Fred. Tchau, até. Obrigado, turma. Muito legal. Obrigado, pessoal.